Pois bem, nós vamos continuar falando sobre santidade, por uma razão muito simples. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E a maioria das pessoas pensa que não pode ser santa. Por quê? Porque tem um ensinamento errado sobre santidade. Santidade não é uma coisa minha. Santidade não está na minha natureza. Santidade foi um ato que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Ele é quem nos santificou. Então preste atenção. Ele é que me torna santo, sem culpa, sem mancha, sem mácula. Não eu. Eu não tenho condições de me tornar santo, sem que Deus tenha feito o que Ele fez. É através de Jesus Cristo que nós nos tornamos santos em Cristo. Você entende? É como se nós tivéssemos que entrar mesmo, dentro mesmo, da vida de Cristo. E aí nós estamos escondidos na vida de Cristo. O apóstolo Paulo fala de um sepultamento, que é até simbolizado pelo batismo. Nós somos sepultados com Cristo. Por isso, por causa de Cristo, por causa do que Ele fez, eu sou santo. Não sou perfeito. Lembre-se do exemplo da caneta. O Heron separou essa caneta para estar aqui no estúdio. Ela é do estúdio. Mas a caneta pode falhar a qualquer momento. Mas ela vai continuar sendo aqui do estúdio. Se ela falhar, nós vamos trocar a carga, vamos dar um aquecimento nela, vamos fazer alguma coisa para que ela volte a funcionar. Assim também é conosco. Então você, meu caro telespectador, precisa compreender isso. Por que você precisa compreender isso? Muito simples. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se você não aceitar que você pode ser santo de Deus, você não verá a Deus. Você não terá o contato eterno com o Senhor. Então olha como que isso é importante. Essa questão da santidade, você entender, aceitar e viver a santidade na sua vida. Por isso eu quero continuar pregando sobre isso. Na semana passada nós explicamos bem esse processo. E durante as ministrações dessa semana, nós também vamos continuar trazendo os ensinamentos que vão fazer com que você compreenda perfeitamente esse processo da santidade. No programa de hoje, eu vou falar um pouco sobre os maiores obstáculos para uma vida de santidade. O que a gente enfrenta de dificuldade para ter uma vida de santidade. Você vai prestar bastante atenção, porque vencendo esses obstáculos, vai ficar bem mais fácil você ter uma vida de santidade. E o primeiro obstáculo é a nossa natureza pecaminosa. Esse é o primeiro obstáculo. É aquele que choca com a santidade. Porque a santidade, quando você pensa em santidade, eu creio que você pensa em pureza, em sinceridade, você pensa em bondade, não é verdade? Todas aquelas coisas que nós temos dificuldade de ser e de ter em nossas vidas. É o primeiro obstáculo. A nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse o seguinte: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha que texto forte. O apóstolo Paulo falando claramente da luta que existe entre a nossa natureza carnal e a vontade do Espírito na nossa vida. Então o primeiro obstáculo a ser vencido, a primeira grande barreira, está dentro de nós mesmos, que é a natureza carnal que nós temos, essa natureza falha, pecaminosa. O segundo obstáculo é o sistema de vida deste mundo. Tudo que nós vivemos nesse mundo de hoje tem por trás
uma certa malignidade. Os sistemas mundiais, os sistemas culturais, as relações familiares, a gente percebe que praticamente tudo está contaminado com uma espécie de mensagem negativa por trás das coisas. Veja, vamos falar sobre castidade, por exemplo. Qual jovem de hoje, de 12, 13, 14 anos de idade, aceitaria realmente pensar assim: eu só vou ter a minha primeira relação sexual depois do casamento? Os jovens dão risada na cara de quem fala um negócio desse. Sabe por quê? Porque hoje tornou-se totalmente banal, totalmente comum a gravidez com 12, 13 anos de idade. Tornou-se comum. Então, o sistema de vida deste mundo é o segundo obstáculo à santidade. Por quê? A santidade fala de castidade, fala de pureza. A santidade, ela fala de ter uma mente limpa, um coração reto. E o mundo fala que isso não tem nada a ver. O mundo fala o seguinte: divirta-se, curta a vida, sexo, drogas e rock and roll. Desde os anos 60, essa política tem sido implementada, essa política da libertinagem, né, que existe. Então, o sistema de vida deste mundo é contra o processo de santificação. Esse é o segundo obstáculo. Veja o que diz o texto em 1 João, no capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre.